metas ele é estabelecido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, no artigo 9º, parágrafo 4º, e tem o objetivo do Poder Executivo demonstrar como está o acompanhamento e o cumprimento das metas fiscais estabelecidas lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício anterior, né? Então, essas metas fiscais que estão começando a ser avaliadas agora no primeiro, vamos ser o segundo e o terceiro quadrimestre, foram estabelecidas na Lei 2.427, de 14 de junho de 2021, alterado em alguns pontos pela Lei 2.460, de 24 de novembro do ano de 2021. Então, a gente tem avaliação de 8 indicadores de metas fiscais, né? Receitas, despesas, avaliação do resultado primário e nominal e avaliação da dívida pública consolidada e líquida, né? Começando pela receita do município, a gente tem aí um total previsto de pouco mais de 95 milhões em arrecadação para o exercício de 2022. No primeiro quadrimestre, a cota prevista era a arrecadação de R$ 31.791.333. A gente teve uma arrecadação total no município de R$ 35.269.260, o que representa aí 10,94% acima do previsto, né? Já temos um indicador de excesso de arrecadação no período, frente ao que estava previsto, então tivemos o atendimento ao primeiro indicador de meta. No caso das receitas não financeiras, a gente faz exclusão daquelas receitas consideradas de caráter financeiro, né, que são a geração de rendimentos de aplicação financeira dos recursos do município, né? No primeiro quadrimestre, a gente teve R$ 425 mil de rendimento de aplicações financeiras que foram excluídos do cálculo aí da receita financeira. Então, uma receita não financeira prevista de 31.757, a gente atingiu 34.843.000, né? O que representa, já acompanhando com a receita total, 9,72% acima do previsto, né? Dando atendimento à meta fiscal. A despesa total do município ela é estipulada no mesmo valor do que a gente tem de receita, né? Então, a cota lá de 31.791.000 previstos de receitas de despesa do primeiro quadrimestre, a gente teve a execução de 31.511.863. Foi 0,88% abaixo do que estava estabelecido inicialmente. Como a gente teve, mesmo estando bem próximo, né, teve o atendimento da meta, porque não foi extrapolado, mas a gente teve uma arrecadação ali de 3,5 milhões, praticamente acima do previsto, então foi bem satisfatório o resultado também. As despesas não financeiras no período, elas compreendem o total de despesa menos o que a gente paga de amortização de dívida, né, que são os parcelamentos gerais do município, com CPFL, IPREM, CETESB e tudo mais. Então, a gente fez a exclusão aí no segundo quadrimestre, no primeiro quadrimestre, de R$ 666 mil, que foi o valor pago de amortização de dívida e juros, né? O que representou aí, então, uma meta de 31.118, uma execução de 30.845, né? 0,88 também abaixo do previsto, dando um atendimento ao quarto item de meta. O resultado primário, ele demonstra a avaliação da dívida no período. Então, ele vai demonstrar quanto que a gente tinha em dívida em 31/12 de 2021 e em comparação com o saldo da dívida total agora em 30 de abril de 2022, né? A expectativa era que houvesse uma diminuição da dívida de R$ 1.919. A gente teve no mesmo período uma diminuição de R$ 3.998.079 da dívida consolidada líquida, né? Depois a gente vai ver que a dívida a líquida ela vem influenciada pelo saldo de disponibilidade em caixa, né? Como a gente tem alto saldo de disponibilidades em caixa, faz com que a dívida líquida seja bem baixa e isso influenciou ao atendimento da meta que hoje a gente tem
quase 4 milhões abaixo do que estava inicialmente em 31/12 do exercício anterior, né? Então, como a meta é atingida em mais de 108%, a gente teve o atendimento da meta do resultado primário, né? O resultado nominal, ele já indica a diferença entre o que estava arrecadado e o que estava sendo executado de receitas e despesas, né? Essa variação de receitas e despesas. Então, ó, com o saldo que era previsto de 4.190.000, a gente teve um atingimento de meta aí de menos 8.080.080 na diferença de realizado de receitas menos o realizado de despesas, né? Então, o valor já era previsto ser negativo, né? Ele foi negativo em quase 100%, aí quase dobrou o valor. Então, a gente teve um atingimento de meta fiscal também do resultado nominal no período, né? Próximo item, que é a dívida pública consolidada. Então, a dívida pública consolidada é a somatória da dívida total, né? Parcelamentos e precatórios, e caso a gente tivesse operações de crédito, né? Operações de crédito a gente não tem até o momento, então só parcelamentos, IPREM, INSS, CETESB, CPFL, que é o que a gente tem, e mais o saldo total de precatórios judiciais, né? Então, a dívida pública estipulada lá nas metas previstas iniciais lá eram num saldo de até 14.221.000. Nossa dívida pública hoje já atinge 16.070.000, né? Ela está aí 1.848.000 acima do inicialmente previsto. A gente trabalha com a possibilidade de conseguir amortizar a parte da dívida e chegar, pelo menos no final do exercício, num resultado satisfatório aí e dar o atingimento da meta. Então, esse é o único item que a gente não conseguiu atingir no período, né? A dívida pública, a dívida consolidada líquida, ela é o saldo total dos parcelamentos, né, menos o que a gente tem disponibilidade de caixa. Como eu disse, a gente tem um alto saldo de disponibilidade de caixa. Então, se a gente pegar os 16 milhões que a gente tem de dívidas, menos o saldo de disponibilidade de caixa, que é caso a gente fosse quitar todo o saldo de dívida hoje, a gente teria um resultado negativo de 3.504.000, né? Quer dizer que do saldo total de disponibilidade, a gente ainda sobra pouco mais de 3,5 milhões de recursos disponíveis em caixa, né? Então, o saldo de dívida era previsto ter pelo menos 7.043.000, né, de dívida líquida. Como deu um saldo negativo, né, de 3,5 milhões, a gente teve o atingimento das metas fiscais. Ok? Esses eram os pontos. Então, dos 8 indicadores de avaliação de metas, a gente conseguiu atingir 7, como já ocorreu no exercício anterior, e o único item é a dívida pública consolidada, que ainda está maior do que o estipulado inicialmente. Não, por mim, fico à disposição. Deixo a palavra aberta aos presentes, quem quiser fazer perguntas. Douglas, essa dívida pública consolidada, seria possível ela vir com a meta satisfatória nos próximos quadrimestres? Não, a gente já acredita que não vai ser satisfatório, justamente, mais uma vez, pelo saldo de precatórios, né? A gente não consegue ter o controle das ações judiciais que estão correndo, se a gente vai ganhar ou não, mas a gente já viu que no primeiro momento o mapa de precatórios é para chegar agora no mês de julho. A gente já tem uma perspectiva que algumas ações que já chegaram, que vão aumentar em pouco mais de 1,5 milhão o saldo de precatórios no exercício. Então, mesmo a gente estando pagando mês a mês, o saldo de ações que o município está perdendo na justiça está sendo bem maior do que o pago até então. Então, provavelmente, esse vai ser o índice que a gente vai fechar o ano ainda sem atender, especificamente por causa do saldo de precatórios, que ainda continuam saindo bastante. Douglas, assim, e fazendo um resumo assim, a respeito do relatório de avaliação, quando nós começamos, vinha com 6 metas, né, que tinha atingido, né? Quando a gente começou lá. Aí na última já foi com 7 e agora... Isso, a gente começou lá em 2020, era um ano, o Nando que estava aqui lembrava, sempre era 4-4, né? A gente atingia 4 e não atingia 4. O ano passado a gente conseguiu aumentar para 6 e no final do exercício chegar no 7, e a gente está mantendo. É um indicador muito bom para o município, principalmente quando a gente fala de arrecadação, né? A gente continua tendo bastante excesso de arrecadação. Mesmo, a gente vai ver na próxima etapa aí, que é a lei do orçamento, a gente
prevê um orçamento bem maior para o exercício do ano que vem, já frente a esse bom momento de arrecadação do município, né? Entendi. Bom, a palavra continua aberta. Com relação aos pagamentos dos precatórios, os empréstimos com CPFL, está tudo em dia? Tudo em dia. Tudo em dia. Todos os saldos parcelados, inclusive os precatórios, estão em dia. Hoje a gente, ó, só para conhecimento, dos 16 milhões aí de dívida pública, ó, praticamente 7 milhões e meio ainda é saldo devedor do IPREM, que é aquele parcelamento que ainda vai até 2032, 2033, que é de longo prazo mesmo. A gente tem o INSS com um pouco mais de 100 mil devedor. A CETESB ainda tem, acho que 2 parcelas, dá um saldo aí de 5 mil reais. O CPFL, 1,5 milhão ainda devedor lá para a CPFL, que aqui tem um parcelamento de 60 meses, tinha um de 36, que é o mais curto. E os precatórios, 6 milhões 235. Então, os 2 saldos maiores ainda é IPREM e os precatórios judiciais, né, que são as ações. A gente tem mais de 80 precatórios a pagar ainda. A gente paga 1% da receita do município, dá em torno hoje de 140 mil ao mês, que é depositado para a amortização desse saldo. E você disse que talvez em julho tenha uma previsão Isso, de um julho é o acréscimo. mês que vem o mapa de precatório, já veio alguns, previamente a gente já viu que veio alguns saldos bem altos de precatórios já para vir. Talvez entre mais de 1 milhão, 1,5 milhão aí, de saldo de precatórios no próximo mapa. Com relação à CPFL, além dos empréstimos, o mensal está sendo também... O mensal está sendo pago. Está em dia. Então não está criando uma nova dívida. Até a gente tem pouco saldo de fornecedores a pagar dentro do mês mesmo. Todos os fornecedores estão em dia. Isso é muito bom. Ô Douglas, o total de dívida da prefeitura com o precatório e a dívida que tem, quanto que chega hoje? É os 16 milhões 070. Porque a gente praticamente não tem dívidas mais com fornecedores, né? A gente tem alguns saldos de restos a pagar que são de exercícios bem anteriores, que a gente está vendo a possibilidade de cancelar, conforme o caso, né? Dentro do que a lei prevê, né? Mas basicamente hoje o saldo devido mesmo é o 16 milhões 070. Porque aquela vez era 16 milhões e tinha mais 5 milhões. Porque a gente tinha muito fornecedor que era fornecedor do exercício, que era os restos a pagar. Do exercício e o resto a pagar, né? Que não tinham sido pagos, né? E mais precatória que estava em andamento, isso, né? Isso. Dava 21 então, milhões mais ou menos. A gente tinha bastante saldo que não entravam na dívida total, né? Então, nesse momento a gente só tem a dívida total. Então vem amortizando também até essas dívidas que tinha. Sim. É que estão todas, a gente tem saldo de dívida porque estão todas parceladas, né? Estão dentro do previsto, né? Entendi. Então mais ou menos no total 16 milhões. Basicamente o saldo 16 milhões. Com o precatório e os restos a pagar. Isso, e parcelamentos e tudo mais. Entendi. Obrigado. A respeito do dívida de crédito, seria no caso daqueles créditos que na troca de luz lá, por exemplo, lá sim, as operações de crédito, é que eu falei, operações de crédito vão entrar na dívida também, porque eles são prazo acima de 24 meses, né? A gente ainda não tem porque ainda não foi formalizado todo o processo. Então aí seria só para entender, seria isso daí, então, formalizado aí fica isso daí. Vai entrar na dívida também. Entendi. Obrigado. A gente entra com um saldo devedor, a gente ganha um recurso, né, aumenta bastante receita, mas compensa com um saldo de dívida que aumenta. Até a legislação ela permite até 120% da receita corrente líquida de endividamento de dívida. Hoje a gente está em 4% desse saldo. A palavra continua aberta. Mais nenhuma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, agradeço a participação de todos e, não havendo mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a audiência pública.